A Sociedade Rural Brasileira aceitou o convite feito pelo governo federal para compor o Conselho de Desenvolvimento Econômico Social Sustentável. O Conselho é um órgão consultivo da Presidência da República que reúne especialistas e lideranças de vários setores para contribuir com o desenvolvimento de políticas públicas do nosso país. Nosso entrevistado, então, é o presidente da SRB, Sérgio Bortoloso, que vai fazer parte deste conselho. Presidente, bom dia, seja bem-vindo ao Agromanhã. Bom dia, é um prazer estar com vocês, viu? Grande prazer estar aqui falando contigo também. Bom, para a gente começar falando um pouco sobre as pautas prioritárias para o Conselho, né? Qual a expectativa e a contribuição grande que também a gente sabe que a SRB poderá dar também nesse trabalho? Quando nós recebemos o convite desse comitê, da Secretaria de Relações Internacionais, para compor esse comitê, de início até nós estranhamos um pouco, mas depois nós nos sentimos muito honrados e a gente acha que a sociedade rural brasileira tem muito a contribuir para o desenvolvimento econômico, social, sustentável. Por isso que a Rural ficou muito lisonjeada com o convite e vamos participar e dar o melhor de si no sentido de que o produtor rural seja ouvido nesse conselho, e também de forma que os nossos pleitos, as nossas aflições, as nossas dificuldades também sejam ouvidas. Eu acho que a Rural ela está aberta para um caminho de diálogo e nós sabemos que o entendimento é muito importante nesse momento e que a união de todos é que vai conseguir superar esse momento difícil, né? Em prol do nosso agro, né? E por falar em momento difícil, presidente, qual que é a posição da SRB em relação a tudo isso que a gente está vivenciando, né? A gente noticiou aqui no começo do jornal a questão da invasão de terras, é uma questão que vem preocupando muito o agronegócio, né? E em relação a outros assuntos também que o próprio Conselho, o próprio Comitê poderão tratar, né, futuramente a respeito da questão social e sustentabilidade também do nosso agro brasileiro. Como que vocês estão vendo, né, tudo isso em pauta também nesse novo governo? Nós estamos vendo essa questão das invasões com uma certa tensão, né? Mas, em todo caso, nós entendemos que tem por trás disso tudo a Constituição. A Constituição brasileira que ela nos protege, nos assegura o direito à propriedade privada, elas nos assegura o direito à defesa da propriedade privada, e nós sabemos que hoje essa movimentação que tem, a gente entende que seja passageira. Eu acho que também alguns movimentos não entenderam direito o recado ou a política do governo federal. Eu acho que eles extrapolaram um pouco quando entenderam que iriam ser facilitados. Na verdade, não. A política de acesso à terra, a Rural também apoia, desde que seja feito dentro da legislação. Com relação ao tema principal, o desenvolvimento econômico, social sustentável deste conselho, eu acho que o produtor rural já faz isso, né? Ele já sabe fazer. Eu acho que ele é o principal vetor de encaminhamento dessas ações. Para você ter uma ideia, a nossa sustentabilidade econômica, ela tá claramente exposta em todos os lugares onde o agro atua. Nós geramos receitas, nós geramos empregos, nós geramos benefícios, geramos produção, geramos comércio. Hoje o agro, ele na verdade é o que mantém em pé a cadeia econômica nossa da exportação. E logicamente trabalhamos muito para agregar valor e trabalhamos muito para exportar cada vez mais produtos com valores agregados. No entanto, isso é uma questão comercial global, não é assim você que impõe, existe sempre termos de negociações. Com relação a essa questão de sustentabilidade ambiental, o produtor brasileiro, para você ter uma ideia, ele preserva mais de metade de uma Europa dentro da sua própria propriedade, com a nossa reserva legal, e por isso até pagamos sobre ela o ITR, os impostos devidos. Então, o produtor brasileiro é um exemplo de como preservar o meio ambiente. Também com os métodos de plantio que nós temos, de plantio direto e tal. E do ponto de vista social ainda, que é o mais importante. Você vê que nós somos, de certa forma, distribuidores de renda. Se você pegar os índices, os IDHs das regiões onde ele atua, o agronegócio, você vê que
que são coisas totalmente diferenciadas do que aparece nesse Brasil. E nós exportamos bastante, como eu disse, geramos excedentes, nós exportamos o que nós não consumimos internamente, nós exportamos os nossos excedentes, e isso é que gera recursos para os programas sociais e tudo que se pretende fazer, até esse programa de divisão de renda aqui dentro, de distribuição de renda. Então, nós nos sentimos muito à vontade, o produtor rural e a sociedade rural brasileira, que representa o produtor sente-se muito à vontade em participar. Acho que temos muito a contribuir e eu acho que esse é o caminho, estamos no caminho certo. Verdade, presidente. E uma das competências do Conselho, né, vai ser o de acompanhar aí o andamento de alguns projetos importantes de interesse do agro também em tramitação no Congresso Nacional. E um deles é a discussão da reforma tributária, né? Como que vocês estão vendo também essa questão e a importância disso avançar? Não tenho dúvida, a sociedade rural tem um comitê hoje que discute só a reforma tributária. Por sinal, no dia 12, agora nós vamos fazer a conclusão desses trabalhos, dia 12 de maio, num simpósio, onde nós vamos levar essa discussão, as conclusões que nós temos, para serem discutidas via, primeiro, ao IPA, para que seja discutida, Instituto Pensar Agro, e para que ele encaminhe a nossa frente. Dá para fazer mais uma? E ele encaminhe para a nossa frente, para que depois disso a gente tenha os encaminhamentos. Nós estamos empenhados, nós entendemos que essa reforma tributária ela não pode ser feita a toque de caixa, e primeiro porque tudo que você mexe dentro da questão tributária, você atinge algum setor. E isso nós estamos muito bem atentos. A sociedade rural, logicamente, vê sob a visão do produtor rural o que é que a sociedade, o que essa reforma tributária pode trazer de benefícios ou de preocupações para nós. Nós estamos acompanhando, a Rural está ativa nisso e vai participar dessa reforma tributária totalmente. Muito bem, a gente está com o nosso tempinho apertado aqui, mas eu queria fazer mais uma pergunta, né, presidente, já que é a primeira entrevista que o senhor dá aqui para a gente no Agromanhã, já entrevistamos o senhor, claro, né, na posse, mas são os primeiros meses aí na gestão, né, da SRB, trabalho que foi muito bem feito pela Teca Vendramini também. Então, eu queria que contasse um pouquinho, né, sobre o que o senhor recebeu e de que forma que a SRB está dando sequência a vários trabalhos importantes também da gestão anterior e qual a perspectiva daqui para frente. Eu fiz parte da diretoria da Teca, né? Eu acho que foi, na verdade, uma sequência, houve muitos avanços e ela me passou o bastão agora e nós vamos continuar honrando todos os compromissos que ela assumiu e naquela mesma linha de ação em que a Rural sempre teve, de procurar representar bem o produtor rural com a visão de produtor, porque nós entendemos que nós podemos ser muito úteis ao Brasil, principalmente nesse momento. E também nessa política de entendimento, de diálogo com o governo federal, porque eu acredito que essas tensões momentâneas, elas podem ser superadas claramente, desde que haja um bom entendimento e uma boa intenção de todos os setores. Por isso que a Rural ela vai continuar sempre em defesa do produtor rural, da iniciativa privada, da segurança jurídica, mas sempre com um diálogo muito aberto e procurando uma aproximação junto com as decisões do governo. É nesse rumo e nesse sentido que a Rural vai continuar atuando. Perfeito, tá certo. Presidente, muito obrigada pela participação. Até breve, então, um ótimo dia para o senhor. Obrigado, estou sempre à disposição. Um abraço a todos. Um abraço, muito obrigada.